Vamos lá, irmãos. Um dos propósitos desse culto aqui é para a gente falar para vocês. Muitas vezes nós temos hoje a Manu aqui nova, temos mais uma Manu também que já é da igreja, mas que talvez não saiba. Hoje nós queremos apresentar para vocês o que são as mensageiras do rei. O que é isso? O que essas meninas fazem? Então a gente vai fazer essa leitura rapidinho para vocês entenderem. E para vocês entenderem, Mensageiras do Rei, ela não nasceu do nada. Ela entra dentro, só existe Mensageiras do Rei dentro do meio batista. E por onde que vem? Tem uma sigla que chama UFMBB. Pode passar ali pra gente. Pode passar mais um, meu bem. UFMBB. Alguém já ouviu falar em UFMBB? Amém. Eu sei que a gente já ouviu falar. Sim, em nome de Jesus, nós temos a MCM aqui para representar. Temos aquele ali como coordenador estadual das Mensageiras do Rei. E o que significa o UFMBB? É a União Feminina Missionária Batista do Brasil. É como se fosse um órgão executivo dentro da Convenção Batista, só que ela é responsável tem algumas responsabilidades. No caso, é responsável pelo trabalho de 3 organizações. E a gente começa com uma organizaçãozinha que vai lá dos 4 aos 8 anos. Alguém aqui já ouviu falar de Amigos de Missões? Já ouvimos, porque também tivemos já dentro da nossa igreja. Os Amigos de Missões são trabalhados com crianças de 4 a 8 anos. Depois dessa fase vem o pessoal de 9 a 16 anos, que somos nós, as Mensageiras do Rei. Eu não vou explicar muito sobre as mensageiras, porque quem vai explicar melhor será a própria mensageira. E fora as Mensageiras do Rei, nós temos também uma irmã que representa a MCM. Quem que representa a MCM aqui na igreja, irmãos? A Marliene representa a MCM. Então, antes de vir as Mensageiras, lembra? Vem a MCM primeiro. Enfim, e toda essa organização tem uma visão, tem um foco. Claro que o objetivo de toda essa organização é ver o nosso desenvolvimento pessoal, nosso crescimento espiritual com Cristo. E agora eu vou deixar para a Ana falar com vocês de forma mais aberta, para vocês entenderem como funciona a questão das Mensageiras do Rei. Oi, irmão, pode passar aí. Então, vou falar um pouquinho mais sobre como funcionam as Mensageiras do Rei, né? Primeiramente, não é exigido que a menina seja batizada ou convertida, mas que ela tenha tido alguma experiência com Deus. Também está falando que as Mensageiras do Rei, ela vai de um caráter missionário, principalmente a organização Mensageiras do Rei. Se propõe a oferecer condições para que as meninas possam aprender mais sobre missões, fazerem missões, orar por missões. Resumindo, a gente fala bastante sobre missões. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a organização das Mensageiras do Rei. A organização das Mensageiras do Rei funciona por meio de uma diretoria. E dentro dessa diretoria, ela tem 5 cargos, que é a presidente, a vice-presidente, a secretária, a líder de música e a líder de serviço real. Mas aqui na nossa realidade, na nossa igreja, a gente só tem a presidente e a vice-presidente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que cada uma faz. A presidente, ela precisa estar em todos os encontros das Mensageiras do Rei. Ela também nomeia as comissões quando for necessário. A vice-presidente, ela vai auxiliar a presidente quando ela estiver ausente. E também ela dirige algumas tarefas. Pode passar. A secretária, ela mantém um registro de todas as Mensageiras do Rei, com nome, endereço, data de nascimento e e-mail. A líder de música, ela faz uma escala com as meninas das Mensageiras do Rei, para elas cantarem no seu encontro. E a líder de serviço real, ela examina as sugestões de atividades de acordo com a revista Aventura Missionária. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Aventura Real, que é o sistema de graduação das mensageiras. A gente possui 4 etapas. Eu agora terminei a 4ª, eu e a Júlia, mas a Júlia não está presente, e a Débora terminou a 2ª. Essas etapas são todas individuais.
O sistema de graduação oferece à menina de 9 a 16 anos educação missionária cristã, treinamento, orientação e oportunidade de serviço social cristão, tendo em vista o desenvolvimento da sua personalidade e sua integração nas atividades da igreja e da denominação. E também, os encontros da mensageira ocorrem uma vez por semana. O nosso ocorre toda quarta às 19h30. Pode passar. Agora eu vou explicar como funciona para ter as mensageiras do rei na sua igreja. Aqui a gente vai primeiro verificar se tem meninas de 9 a 16 anos e se elas têm interesse em participar das mensageiras do rei. Depois a gente vai procurar saber como funciona as mensageiras do rei. Em seguida, não pode voltar. Em seguida, a gente vai conversar com a coordenadora de mulheres cristãs e levar esse assunto para os demais irmãos. E o último é conversar com o pastor sobre a possibilidade de ter as mensageiras do rei na sua igreja. Pode passar. Agora eu vou explicar sobre esse símbolo aí, que é o símbolo das mensageiras do rei. Então, toda vez que vocês olharem assim e falar, eu conheci isso de algum lugar, vocês vão saber agora que eu vou explicar o que significa cada coisa. Vamos começar com a estrela. Esse aí é o emblema das mensageiras do rei. Então vamos lá, a gente vai começar pela estrela. A estrela, ela tem 5 pontas. E essas 5 pontas representam os 5 ideais, e daqui a pouco eu e a Débora vamos falar aqui para vocês. O MR, que está no fundo, ali no meio, tem 3 significados, que é mensageira do rei, mensageira real e mensagem real. Agora, aquele amarelinho que está ali no canto, representa a luz de Cristo. O verde, que é o contorno, que representa a esperança, e aquele globo que está aqui representa o mundo onde a gente tem que alcançar as pessoas. Pode passar. Agora, eu e a Débora, a gente vai citar para vocês 5 ideais. Débora, pega aquele outro microfonezinho. Não sei se vocês lembram, mas no início, a Débora, ela falou a respeito da divisa. Então, elas vão repetir a divisa com vocês, que é como se fosse uma parte-chave para a gente, para as mensageiras. E é super fácil. Então, vamos lá, meninas. Qual é a divisa? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61:A. Muito bem. Ali, cada estrela representa um ideal. Então, elas vão falar para vocês a sequência dos ideais, certo? Certo. Vamos lá. Primeiro ideal. Viverei Cristo pela oração, e tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Mateus 21:2. O segundo ideal é: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. E o versículo desse ideal é: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. O terceiro é: reconhecerei a minha mordomia. O versículo é: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Agora o quarto, que é aquele ali que está com uma cestinha, é: enfeitar-me-eis com boas obras. E o versículo é: porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. E o último, que é aquele que está ali no meio, é: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. O versículo é: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Muito bem. Esses são os nossos ideais, irmãos, e eu gosto sempre de falar para as meninas que a gente tem um exemplo aqui da nossa palma da mão, não só como mensageira, mas também como cada cristão aqui. Todos nós temos o dever de conhecer a palavra do Senhor, viver em Cristo pela oração, reconhecer a nossa mordomia, servir o próximo. Então, tudo isso é um passo a passo que a gente vai reconhecendo a mordomia, vai aceitando a responsabilidade da grande comissão de fazer a diferença onde quer que a gente esteja. E dentro disso, nós também temos um pacto. Aninha, quais são as orientações do pacto a respeito da mão? As meninas que já são batizadas, elas sempre colocam a mão direita no coração. E as que não são, ficam só com a mão abaixada. Então, vamos lá? Vamos apresentar o pacto para os irmãos.
reconhecendo as necessidades do mundo, perdidos nas trevas do pecado e desejando aprender ao mandamento do Mestre. Prometo me esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação, contribuir e orar para o trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar para conservar a mente pura e corpo limpo e pronto para o serviço, falar sempre a verdade e não tomar nenhum de vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o reconhecimento de etapa da Ana, que a gente teve uma ajuda aqui da Débora, porque ajudar um pouquinho nela, porque a ajuda não veio, mas nós também temos o reconhecimento de etapa da Débora. A Débora vai apresentar para vocês o que ela aprendeu na segunda etapa. Eu vou falar sobre o plano de salvação, que é da segunda revista, mês da Real, né, que a gente acabou de ver ali com a Ana Beatriz. Nós temos 5 cores, que é basicamente as cores da estrela das mensageiras do Rio. São esses daqui. O amarelo representa as ruas de ouro, o preto representa o pecado, o vermelho representa o sangue de Jesus, o branco, o corpo puro, e o verde, crescer espiritualmente. Em cada um deles tem um versículo. Do plano de salvação, nós temos 4 versículos. Aí depois dos 4 versículos que eu vou falar o que o pecador deve fazer. Lá em Romanos 3:23, o versículo é: todos são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 6:23, está escrito assim: o pecado traz a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá em João 3,16, está escrito: Deus ama o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lá em João 14,6, está escrito assim: Jesus Cristo é o único Salvador. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora eu vou falar o que o pecador deve fazer. Atos 3,19. Arrepender-se dos seus pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Em Efésios 2,8. Ter fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Mateus 10,32, está escrito assim: confessar a sua fé em Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Lá em 1 João 5,12, está escrito assim: quem aceita Jesus como Salvador tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esses são o que o pecador deve fazer. Agora a gente vai dar continuação e eu vou chamar a irmã Aurinete, que está vindo aqui na frente, que ela vai dar a palavra.